Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar com você a meditação da palavra de Deus. Eu saúdo a todas com a paz do Senhor Jesus. Eu desejo que verdadeiramente a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, no seu coração, e que você possa desfrutar da linda herança que o Senhor ele tem para os seus. Nós estamos fazendo meditações no livro de Salmos, e talvez você se pergunte por que nós, inspirados pelo Espírito de Deus, escolhemos o livro de Salmo para meditação. Por que estamos meditando no livro de Salmos? O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia Sagrada. Então, ele é o maior livro. No livro, nós temos o maior texto, que é o Salmo de número 119, e nós também temos o menor texto, que é o Salmo de número 117, o texto mais curto da Bíblia. E temos também o versículo central de toda a Bíblia Sagrada, que encontra-se no Salmo 118, versículo 8. Então, o Salmo 118, versículo 8, está o versículo central de toda a Bíblia Sagrada. E lá está escrito assim, que é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Guarde isso no seu coração. O versículo central da Bíblia faz com que nós venhamos inclinar a nossa confiança, o nosso coração a Deus, com sinceridade, com integridade na nossa fé, porque é pela fé que nós tomamos posse da palavra de Deus. Eu tenho 3 filhos e desde a minha primeira menina, que agora esse mês vai completar 13 anos de idade, eu tenho ensinado a eles que nós cremos na Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E ela é digna de toda aceitação, porque ela não se contradiz. Porque nesta palavra nós encontramos espírito e vida para a nossa alma. Então eu quero compartilhar com você o livro de Salmos, que é um livro poético, é um livro de canções, cânticos do povo hebreu, um livro de adoração a Deus, que muitas vezes foi escrito em meio às lutas, dificuldades, tribulações da vida, também em momentos de alegria, de muito regozijo, de vitórias, e tendo a consciência de que o livro de Salmos é um livro tão impactante, tão rico e profundo, que encontramos nele profecias que se cumprem, que estão se cumprindo, e a prova de que é um livro muito importante é que ele é citado inúmeras vezes no Novo Testamento. É um livro do Antigo Testamento que é citado diversas vezes no Novo Testamento e foi aplicado, inclusive, pelo próprio Senhor Jesus quando estava diante dos homens, afirmando a sua divindade. Nós vamos meditar hoje no Salmo de número 110. O Salmo de número 110 é um salmo que foi citado no Novo Testamento 7 vezes. E uma dessas vezes pelo próprio Senhor Jesus. Então nós vamos ler, vamos meditar, vamos nos fortalecer,
Vamos entender o que o Senhor Jesus, Ele quis que nós aprendêssemos quando Ele citou o Salmo de número 110. Pegue a sua Bíblia, abra no Salmo 110, o Espírito Santo de Deus está falando conosco neste momento. Não somente o Senhor Jesus aplicou o Salmo 110, mas o apóstolo Pedro também, no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 33 ao 36, você pode depois, com mais tempo, ler a sua Bíblia, o que o apóstolo Pedro estava dizendo. O apóstolo Paulo também cita no livro de Hebreus, no livro de Romanos, mas vamos ler o que está escrito no Salmo 110. Vamos, nesta hora, fazer a leitura. O Salmo 110 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos como vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da sua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres e ferirá as cabeças de grandes terras. Pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Então, o Salmo 110, claramente, ele profetiza acerca de Jesus Cristo, o Senhor. E nós podemos ir mais fundo em Mateus, se você puder abrir, Mateus, no capítulo 22, o versículo 44, o Senhor Jesus, ele disse assim, após ele ensinar as parábolas, ele havia falado por parábolas ao povo, a todo o povo, após ele falar o grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, o Senhor Jesus, ele estava reunido e estando os fariseus, então o Senhor Jesus interrogou a eles, fazendo-lhes perguntas. E nesta hora, o Senhor Jesus aplicou o Salmo 110. Então o Senhor Jesus olhou para eles e disse: quem pensais vós do Cristo? De quem é filho? Ele fez perguntas. E eles disseram: de Davi. E disse-lhes ele, no versículo 43, do capítulo 22 do livro de Mateus, diz assim: disse-lhes ele, como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo, versículo 44, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. O Senhor Jesus fez com que os fariseus, com que as pessoas que estavam ali presenciando ele fazendo aquela afirmação,
fez com que aquelas pessoas usassem o seu raciocínio, fez com que elas pensassem, porque o Salmo 110, escrito por Davi então inicia ele, como nós acabamos de ler, em espírito, né? Ele foi, como então o Senhor Jesus disse, como que Davi em espírito chama Senhor, dizendo Senhor ao meu Senhor. É muito lindo a revelação da palavra de Deus, porque Deus fez o Senhor Jesus Cristo como o nosso sacerdote eterno. Ele é o sacerdote eterno. E ele está conosco. A prova que ele está conosco, a comprovação se dá no derramamento do Espírito Santo. Porque, como ele é o sacerdote eterno, se você meditar comigo novamente, Salmo 110, no número 4, versículo de número 4, diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Quem é Melquisedeque na Bíblia? Melquisedeque é uma figura de um homem que foi rei e também sacerdote. A Bíblia não relata a genealogia de Melquisedeque, quem são os seus pais, mas ele era o rei de Salém, que mais à frente vem e se torna Jerusalém, e Melquisedeque era rei e sacerdote do Deus Altíssimo, o que não era comum acontecer, porque o sacerdócio era algo que vinha de uma linhagem levítica, então vinha da descendência, e Melquisedeque é essa figura emblemática, uma figura que nós ficamos assim meditando, porque é uma representação do que viria a ser o Senhor Jesus para nós. Melquisedeque, ele foi ter com Abraão, quando Abraão venceu os reis. E ali ele então ofereceu pão e vinho para Abraão e o abençoou em nome do Deus Altíssimo. E Abraão, por reconhecimento, pagou o dízimo a Melquisedeque. Essa é uma pincelada muito rápida, uma explicação rápida de quem foi Melquisedeque, para que você entenda que Jesus é o sumo sacerdote, o nosso sacerdote eterno, e que ele tem todo o poder e autoridade, ele vive, e que o livro de Salmo é tão importante por conter essas revelações divinas, revelações da palavra que aquece a nossa fé. Nós tomamos posse desta palavra pela fé. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno, que está à direita de Deus Pai e que intercede por nós. Ele intercede por você que confia na sua palavra. Você que entregou a sua vida a Ele. Você que acredita nas promessas que contém a Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus, Ele intercede, Ele ora por nós, junto ao Pai. Porque nós estamos aqui como remanescentes do Senhor em meio a esta geração. Estamos em meio a uma geração perversa que vive em meio a crises existenciais, crises econômicas e financeiras, e com tantas dúvidas e desprezando a palavra do Senhor, que é a palavra da vida. Então,
nós paramos para ler esse salmo e a nossa fé, ela se fortalece, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. O Senhor, Jesus, Ele está conosco na pessoa do Espírito Santo, assim como Ele esteve com os discípulos, com os apóstolos, com Davi no Antigo Testamento, porque é isso que o Senhor Jesus afirma, em espírito. E é isso que nós queremos que você entenda, você, mulher que ora, mulher que busca a presença de Deus. Eu quero que você desperte a sua fé nesta hora de meditação para saber que você não está sozinha e que em espírito você tem colocado as tuas súplicas, as tuas orações ao sacerdote que não é de carne e osso, a um sacerdote que não te impõe coisa alguma, mas a um sacerdote que é eterno, que é santo, que é soberano. E talvez você se pergunte por que a meditação no livro de Salmos? O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. Dentro, nos 150 composições que nós temos no livro de Salmos, no saltério, que é o livro de Salmos, 150, o Salmo de número 150 é o auge do louvor a Deus, do louvor perfeito a Deus. Nós encontramos o maior salmo, o maior texto, que é o Salmo 119. Encontramos também o menor, que é o Salmo de número 117. E nós encontramos também no livro de Salmo o versículo central de toda a Bíblia Sagrada. Por isso nós escolhemos o livro de Salmo. E qual que é o versículo central de toda a Bíblia Sagrada? Salmo 118, versículo 8. Lá está escrito: é melhor confiar em Deus do que nos homens. Coloque a tua confiança em Deus. E se você tiver que confiar, como que eu posso dar um exemplo para você? Se você vai empenhar a tua palavra com uma pessoa, como é o caso do casamento. Eu empenhei a minha palavra com o meu esposo e eu tive que depositar uma confiança nele, de que ele seria fiel e de que nós iríamos caminhar juntos como uma dupla missionária, levando a palavra de Deus ao aflito, ao necessitado, o amor de Deus àqueles que precisam. E como que eu poderia fazer isso sem a presença de Deus? Então, eu tomei, e a recíproca é a mesma, ele também tomou a decisão de colocar a confiança dele em Deus em relação a mim. E eu tomei a decisão de colocar a minha confiança em Deus com relação a ele. E por isso, nós não nos decepcionamos um com o outro. Estamos juntos desde o ano de 2008 e temos lindos 3 filhos e uma missão que é mais forte do que qualquer outra palavra que eu pudesse expressar, porque é espiritual. É de falar com você que está sofrendo, que está sem esperança, que está se sentindo abandonado, sozinho, que há um Deus que cuida de você, que olha para você, que se preocupa com você e que deseja que você o encontre em espírito, assim como Davi o encontrou e o chamou de Senhor. Quando você lê no Salmo que fala dos inimigos, diz assim, no versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. Deus disse isso para o Senhor Jesus. Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Quando você ouve isso, o que é escabelo dos teus pés? O que significa isso? Na época, existiam reis, tronos, e quando geralmente o rei ele estava sentado no trono, existia então um banquinho almofadado, uma estrutura que era colocada ali aos pés do rei.
para que ele pudesse então descansar os seus pés. E o Senhor Criador, o Senhor Deus estava, o Pai da eternidade, o nosso Criador, estava fazendo então a promessa de que o Senhor Jesus, ele iria julgar toda a humanidade. Aqueles que são remanescentes, aqueles que são fiéis, como você, que é uma mulher que ora, ou como você, que talvez não é uma mulher que ora, mas está me ouvindo, mas tem um coração sincero, tem um coração puro, como era o coração de Maria, que era uma verdadeira adoradora, que derramou-se, que se jogou aos pés do Senhor Jesus e derramou o unguento e com seus cabelos, né, adorou ao Senhor em espírito e em verdade. Talvez você não tenha orado constantemente, todos os dias, todos os momentos, mas você tem um coração sincero. Você tem um coração puro diante do Senhor e Ele tem olhado por você. O Senhor, Ele habita no alto e santo lugar. Ele é o sumo sacerdote eterno que está à direita de Deus Pai, que irá julgar com justiça. Muitas pessoas que aceitam o Senhor Jesus, que meditam na palavra, às vezes quando lê um salmo como esse, que fala que o Senhor, ele vai fazer com que os inimigos se submetam ao Rei dos Reis e que ele vai fazer justiça, a pessoa fica um pouco com medo ou preocupada e não entende que a justiça de Deus, ela não tem nada a ver com a justiça dos homens. A Bíblia compara a justiça dos homens como um trapo de imundícia. Você sabe o que é um trapo de imundícia? O trapo de imundícia, na história, se refere ao pano sujo que as mulheres usavam, ao pano que as mulheres usavam nos seus dias de menstruação. E após o uso, aquilo se tornava um trapo de imundícia. Um trapo de imundícia se refere aos panos que limpavam as feridas dos leprosos. Após o uso, aquele trapo, aquele pano imundo, contaminado com a lepra, era o trapo de imundícia. E assim é a justiça dos homens. Por isso, o versículo central de toda a Bíblia deixa claro para cada um de nós que nós temos que confiar em Deus. E se você tiver que fazer um negócio, se você tiver que empenhar a tua palavra com um ser humano, não coloque a tua confiança nesse ser humano, mas coloque a tua confiança em Deus com relação a Ele. Eu espero que o Espírito Santo esteja fazendo estas palavras queimar na sua mente e no seu coração, de maneira que você entenda que nós somos totalmente dependentes do Senhor, porque Ele tem toda a honra, Ele tem toda a glória, Ele tem todo o poder, toda a majestade, e a Ele nós devemos honrar, a Ele nós devemos cantar glória e aleluia. Aleluia é um termo judaico, é um termo hebraico. Em algumas Bíblias, o significado desse termo, a tradução, quando você lê aleluia, em algumas Bíblias está escrito assim: louvai ao Senhor. Você sabia que esse termo hebraico, aleluia, ele encontra-se na Bíblia, em toda a Bíblia, 28 vezes? O termo hebraico aleluia, que em algumas Bíblias está a tradução louvai ao Senhor, encontra-se na Bíblia 28 vezes. E dessas 28 vezes, 27 delas está no livro de Salmo. Então louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor enquanto é tempo. Louvai ao Senhor enquanto você ainda pode aceitá-lo. Não se coloque na posição de ímpio. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que irá ser julgado e condenado, já está condenado,
Por quê? Porque o ímpio, ele zomba da palavra de Deus. O ímpio não crê na palavra de Deus. O ímpio é aquele que despreza a palavra de Deus, que é a palavra da vida eterna. Nós temos um sacerdote eterno que está conosco aqui agora, na pessoa do Espírito Santo, e ele está falando com você através da minha boca. Você recebe as palavras da vida e você desperta para que você então creia. E pela fé, a fé no ouvir. Ah, mas eu não quero ouvir. Você não quer ouvir, mas você vai ouvir. E porque você vai ouvir, então você vai acender dentro de você a chama da fé. E você vai crer e tomar posse desta palavra. Você, na sua estrutura, vai confiar no Senhor e não mais em homem algum. Não coloque a tua confiança em homens, mas coloque a tua confiança no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o sacerdote eterno, que é Cristo Jesus, que confirmou diante dos fariseus, diante dos homens, a sua divindade. Ele é o Messias e ele está conosco agora. Deus fez o Messias para que então nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. Nós recebemos esta preciosa revelação de Deus para engrandecer ao seu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está à destra de Deus Pai e Ele intercede por nós, Ele ora por nós e o Espírito Santo de Deus está conosco, porque Ele vive para que o Espírito que estava sobre Ele seja derramado em cada um de nós, em cada uma de nós que cremos nas suas promessas, que cremos na sua palavra. Creia, creia, ninguém pode roubar a tua fé, ninguém pode roubar a confiança na palavra do Senhor na sua vida. Receba agora o Espírito de Deus, que Ele venha fazer morada no seu coração, que você receba o consolo, que você tenha as suas emoções e o seu coração curado de todas as cicatrizes do passado, todos aqueles que te fizeram mal, todas as mágoas, os temores, os rancores, tudo isso é lavado, é levado de dentro de você agora, nesta hora, porque você aceita o Senhor Jesus como o teu sumo sacerdote, o sacerdote eterno da tua alma, que cuida de você, que zela por você e que virá a julgar todas as nações da terra com justiça, não justiça humana que é falha e que é trapo de imundícia, mas com a justiça soberana e eterna que Ele tem para cada um de nós. Receba a certeza de que Ele se entregou por você. Ele pagou um alto preço para que você tenha paz, para que você seja livre dos traumas, do medo. Eu não tenho medo, não é porque eu sou alguma coisa, não é porque eu sou boa, não é porque eu sou forte, pelo contrário, sou franzina, fraquinha. E era uma medrosa de primeira. Não tinha sequer coragem de chegar aqui e falar com você. Não tinha condições alguma de chegar diante de alguém e falar porque era tímida. Tinha o sentimento que carregava dentro de mim que não podia, que não era capaz, que não era merecedora. Mas quando esse amor, que é o amor de Deus, me envolveu, o Espírito de Deus foi derramado, então as palavras que fluíam da boca de Jesus, as palavras que fluíam
compositores dos salmos, como todos eram sacerdotes, exceto Davi, Moisés, tinham a inspiração divina para escrever os salmos, como o Espírito Santo capacitava os apóstolos, os discípulos, então ele veio com a sua misericórdia, com o seu poder, com o seu amor, com a sua glória, e ele limpou, ele lavou, ele tirou a iniquidade, ele tirou a descrença, a dúvida, o medo, o pecado, e ele restaurou o templo do seu Espírito, que somos nós, que sou eu. E hoje eu estou aqui então, para compartilhar isso com você. Receba o Senhor Jesus como o único digno da tua confiança. E Ele, então, vai te abençoar, vai abrir portas aonde não tem portas, Ele vai enviar bênçãos vindas do alto para a tua vida. Jesus intercede por você no momento que você se coloca na brecha da oração, e então o Pai ordena a bênção. E Ele ordena a bênção e as bênçãos espirituais chegam até você. Mas faça isso em espírito e em verdade. O Pai procura, o Senhor Jesus procura, o Espírito Santo procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Louve a Deus pela tua vida. Você está respirando, você está vivo. E você tem que parar de desprezar a palavra de Deus e colocar ela como a pedra, o fundamento para a tua vida, para as tuas decisões. E então você vai encontrar a verdadeira felicidade. O felizes para sempre, que Hollywood não pode te dar, que os filmes, as ficções, os contos não podem te proporcionar, a não ser na ficção. Então, aceite essa palavra. Vamos fazer esta oração, porque ela vai fazer com que você seja fortalecida nesta hora. Pai amado e querido, nós nos colocamos na tua presença e nós agradecemos a oportunidade, meu Deus, de estar aqui nesta hora, abrindo os nossos lábios, não para lamentar, para reclamar, para analisar, para questionar, mas nós estamos abrindo os nossos lábios para te louvar, como o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ao teu lado, Pai, está o nosso sacerdote eterno, em quem nós temos depositado a nossa confiança. Então, que o Senhor nesta hora abençoe esta mulher que ora comigo, para que ela não se desespere mais, para que ela não perca a esperança, mas venha confiar somente no Senhor, que tem todo o poder, toda a autoridade para abençoá-la nesta hora. Pai, eu sei que os nossos pecados estão perdoados, as nossas fraquezas estão assistidas, porque o Senhor nos faz fortes em meio às nossas fraquezas. Em meio às nossas dificuldades, o Senhor é glorificado, porque nós vencemos cada uma delas. E eu sei que esta mulher que ora comigo, ela agora é revestida de glória e de poder. Ela é revestida com o Espírito Santo do Senhor para ter as revelações divinas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Ela recebe agora a certeza de que ela vai caminhar a partir de hoje, meu Pai, assim como Davi, em espírito, te adorando, te exaltando, glorificando e exaltando o teu nome. De eternidade a eternidade, nós estaremos contigo, ó Pai. Receba agora a bênção do Senhor. Seja tocada agora no teu coração, que o teu coração seja limpo agora, que você receba um coração
puro, um espírito inabalável, que você receba agora a cura do teu interior, para que então você possa glorificar o nome santo de Jesus. Pai, nós te agradecemos e nós declaramos agora que o poder do Senhor, a manifestação da tua glória é derramada sobre esta pessoa que ouve, meu Pai, esta meditação. Seja abençoada agora, em o nome do Pai, em o nome do Filho e em o nome do Espírito Santo. Seja livre de toda opressão, seja livre de todas as amarras, todas as barreiras são quebradas agora. O Espírito Santo, ele me revela que as dificuldades estão sendo quebradas. E aonde havia dificuldade, hoje você vai enxergar a oportunidade. Em nome de Jesus, nós declaramos a vitória, agora e para sempre. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus e até amanhã,